Que dia é hoje, gente? 30 de abril, último dia do mês. E o último dia do mês a gente fica pensando em quê? Dinheiro, não é? E hoje eu vou começar falando de dinheiro, de investimento. Opa, ao vivaço. Isso aqui é para saudar o nosso querido amigo que você vai saber já já quem que é. 30 de abril. Olha, calma aí, gente. Voltou de novo. Vamos desligar isso. Nezek Investimentos. Gente, eu tenho canetas maravilhosas em casa e eu tenho que usar. Quem que é a Nezek Investimentos? É a nova era securitizadora e também é do grupo de gestão EMGN, dos nossos queridíssimos amigos Éder Marques e também o Leandro Pinheiro ali, ó, na assessoria do lado, parceiro, sócio. E você que é empreendedor, você que é empresário, você precisa conhecer. Então, essa caneta aqui maravilhosa é da Nezek. Então, mais detalhes eu vou dando a cada semana e falando de quem se trata, tá bom? E hoje, falando em dinheiro, você precisa guardar o seu dinheiro. Só guardar? Não. Tem que investir. Nós temos uma pessoa aqui que é planejador financeiro. Qual é a formação dele, gente? Você vai saber detalhes sobre ele. Recebemos aqui com muita honra, muito carinho, Tiago Costa. Então, um aplauso para recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. A casa é sua e eu quero já começar falando o seguinte. Pelas leituras, você desde criança amava já as continhas, né? Gostava de mexer com grana, com dinheiro. E como que isso aconteceu antes de você falar da sua formação e falar o que você faz hoje? Vamos lá, Vilma. Olha, quando começou, exatamente, eu não lembro, né? Algumas coisas vêm na memória da gente, da minha memória quando criança, que uma vez uma tia-avó minha olhou para mim e falou assim, nossa, você tem cara de médico. Aí no outro dia ela falou assim, não, acho que você vai ser economista. Olha só. E lá com 12 anos não, 10 anos, né, eu tive a minha primeira aventura empreendedora, que foi fazer chup-chup, geladinho. Olha só, já empreendendo. Já mesmo. empreendendo. Coloquei a plaquinha lá no portão de casa, enchi o congelador da minha mãe de chup-chup, né? Que é o Juju. O Juju, geladinho, chup-chup. E aí comecei a vender. Mas lógico que não durou muito tempo, né? Mas ali foi a minha primeira experiência. Que bacana, muito bom isso. E hoje, eu quero saber o seguinte. Eu vi, inclusive, hoje eu postei do seu Instagram falando sobre o mito do dinheiro. Conta pra nós, daí tá lá, fake news. Conta pra nós, antes da gente iniciar esse bate-papo, o que a gente pode dizer que é mito sobre dinheiro. Mito sobre dinheiro. A gente tem vários mitos sobre dinheiro, né? Como, por exemplo, o mito de que para investir precisa de muito dinheiro. Isso é um mito. Você não precisa de muito dinheiro. Você pode investir com R$10 hoje em dia. R$10 vai mudar a sua vida? Você investir R$10 vai mudar? Não, não vai. Mas dá para você investir sim, a partir desse valor, né? Tem outros grandes mitos que agora não me vem na cabeça, para ser bem sincero para você. Mas existem vários, né? E aí são mais frases que a gente ouve quando criança, né? Que eu gosto muito de dizer, que é o dinheiro não dá em árvore. Você já ouviu isso? Demais, demais. Cresci ouvindo isso. Pois é. Que tem que trabalhar. Mas olha só que interessante. O que a gente pensa? Dinheiro não dá em árvore quer dizer que dinheiro não é fácil. Essa é a primeira sensação. Exato. Mas dinheiro dá em árvore. Me fala, onde que está essa árvore aí? Vai plantar café, laranja, eucalipto. Grãos. Exato, são árvores. Então, dinheiro dá em árvore, sim. É verdade. É que a gente entende só pelo lado negativo da situação. Falou tudo. Tiago, você é um planejador financeiro, você é um especialista em ajudar pessoas a tomarem decisões estratégicas sobre o dinheiro.
Como você atua hoje como um empreendedor que você é, um especialista? Como que você trabalha essas alternativas com os seus clientes? Primeiramente, o meu trabalho é identificar a necessidade do cliente e quais são os objetivos dele. Depois disso, entendendo os objetivos, que a gente vai traçar os caminhos e vai achar o produto financeiro ideal para ele realizar aquele objetivo. De repente, ele quer trocar de casa, ele quer comprar uma casa, de repente ele quer abrir o negócio dele, ou então ele quer de fato guardar dinheiro para aposentadoria. Tem N situações, cada um tem a sua necessidade. De acordo com a necessidade, é a forma como a gente vai atuar, seja ela qual for. Então, não tem uma receita de bolo. Existe uma metodologia, existe sim um passo a passo, mas não é igual para todo mundo. Exato. Cada caso, né, é uma análise diferenciada. E você também já foi bancário e Sim. você tem uma certificação. Explica para nós sobre essa certificação. A certificação que eu tenho chama CFP, que é Certificação de Planejador Financeiro. É uma certificação que é emitida pela Planejar, né, que é a instituição, a associação que representa essa sigla aqui no país, né, mas CFP tem no mundo todo, né? Hoje no Brasil nós somos aproximadamente 10 mil profissionais certificados e é uma certificação com um certo valor, né, dentro do mercado financeiro, exatamente pela dificuldade que se tem em ter essa certificação. Eu digo para você com orgulho que foi muito estudo, muita dedicação, um dia todo de prova, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E olha, eu digo que você é um privilegiado, porque no Brasil todo, falarmos, né, que temos em torno de 10 mil, ou seja, top dos top. Além de 15 anos de experiência, você também já ajudou mais dezenas e dezenas de empreendedores e pessoas também, eu digo normais, né? Pessoas físicas com essas necessidades, não é? Sim, sim. Eu comecei o trabalho, que antes eu nem sabia que existia a questão de planejador financeiro, eu comecei em 2019. Em 2019, eu criei um pequeno curso para ensinar a parte técnica da questão de investimento. Ensinei para uma professora, olha só que legal. E a gente teve um resultado muito legal. Quando a gente começou, ela não tinha cartão de crédito. Não tinha cartão de crédito, mas tinha compras do crediário próprio das lojas, tinha um carrinho que ela queria trocar. E aí, depois de 6 meses de estudo, de dedicação, de esforço, ela de fato conseguiu colocar a casa em ordem, viu que ela tinha dinheiro para fazer aquilo que ela precisava naquele momento e ela trocou de carro e conseguiu o cartão de crédito. Olha só, isso tudo planejando, não é? Planejando. Então, tudo é possível quando tem esse planejamento, não é, Tiago? Sim, sim. Eu estou dizendo de uma professora. Não sei exatamente, não vou me lembrar agora quanto era o salário dela. Até porque 2019 também, né? Já são 6 anos aí. Sim, sim. Então, muitas coisas mudam no caminho. Mas hoje em dia, por exemplo, tem empresários que também têm os seus desafios, têm as suas dificuldades. Uma outra cliente minha, como exemplo aqui, tá? Conforme for, você me fala. Sim. A gente começou o trabalho em setembro do ano passado e ela estava pagando um consórcio e estava pagando financiamento. Falei assim, tá, mas espera aí, por que você não usa o consórcio? Para o financiamento e liquida o financiamento. Ah, mas dá? Como fazer? Lógico que dá, por que não? E aí a gente começou o trabalho e assim, lógico, com o esforço dela e o meu conhecimento, a gente conseguiu aí num prazo curtíssimo de, vamos colocar, 60 dias, fazer a contemplação da carta de crédito dela do consórcio e fazer a quitação do financiamento. Olha que maravilha. Faltou pouca coisa para terminar o consórcio também. Ela foi lá, colocou mais um dinheirinho, uns 10 mil reais aproximadamente, e ficou livre das 2 dívidas. Poxa e com a vida. casa quitada. Olha só, que maravilha. Parabéns. Então é estratégia. É estratégia. Você precisa saber como é a regra do jogo, como funciona o produto que você tem, que você vai comprar, e aí você consegue fazer aquilo que é bom para você.
Poxa, muito bom. Você que está aí, ó, pensando nos seus boletos, pensando nas suas contas, interessantíssimo você entrar em contato, chama ali o Thiago no direct, marca uma conversa, vai tomar um café ali nos Zapas. Gente, os Zapas é tudo de bom para você tomar um café. E também, como eu amo cafeteria, tem Casa Brownie, então ó, tem inúmeras cafeterias que você pode ir lá, bater um bom papo, conversar com um profissional e ainda ajeitar sua vida, tá bom? E ainda, continuando aqui com Tiago, você vê como tá gostoso? É quando fala em dinheiro, você fica assim, ó, ouriçado em querer organizar a casa. Vamos lá. Tiago, o que é ter a mentalidade, né, que a gente tanto quer, a mentalidade financeira? Conta para nós. Mentalidade financeira, todo mundo tem a sua. Agora, será que a gente tem a mentalidade financeira correta? Correta, qual é? Infelizmente, aqui no país a gente tem um histórico que não ajuda muito a gente ter uma mentalidade financeira próspera, abundante, vamos pensar assim, uma visão ampla da situação. Né? A gente vem aí ao longo dos últimos 100 anos com inúmeros problemas sociais, políticos, culturais. Né? A gente fala muito, a gente vê problema recente quanto ao INSS. O INSS também é uma instituição nova, que acabou de fazer 100 anos. Né? Então, existe muita mudança, mas isso faz com que a gente tenha a nossa mentalidade reduzida. O que a gente aprende? O que a gente sabe sobre dinheiro? Muito pouco. Até poucos anos atrás não existia qualquer educação financeira nas escolas, não existia isso. Então estudar, fazer a faculdade, se tiver condição, se não vai trabalhar para poder ter aposentadoria quando envelhecer e tal. Então é assim que a gente vive. Tá certo, tá errado? Não é a questão de estar certo ou errado. Simplesmente é aquilo que você quer fazer. Se é possível você fazer, se alguém já fez, é possível que você faça também. Agora, você só precisa entender que aquela pessoa, se chegou em um resultado diferente, é porque ela tem uma mentalidade diferente. Parece muito subjetivo, mas é como se você pensar assim, você tem uma empresa e você precisa investir 100 mil reais. É muito ou pouco? Dependendo da pessoa, pode ser tudo que ela tem. E dependendo da pessoa, pode ser 10% ou nem isso. Então, vai ser mais fácil ela fazer. É tudo uma questão de como a gente vê o dinheiro. Isso é mentalidade financeira. Perfeito. E pegando esse gancho que você disse da prosperidade, como diríamos, onde começa o caminho para a prosperidade financeira? O caminho começa quando a gente sai da zona de conforto. A prosperidade, ela nem é só financeira, né? A prosperidade é em todos os setores da nossa vida, né? Espiritual, familiar, enfim, tudo, né? Educacional, tudo na nossa vida é prosperidade. É próspero ter uma faculdade? É próspero ter uma pós-graduação, mestrado? Enfim, cada um tem o seu nível. Mas a gente tem que sair do nosso dia a dia, a gente tem que sair do básico para conseguir essa prosperidade. Prosperidade é quando a gente não sente falta de nada. Não é quando a gente tem tudo. É quando não sente a falta. Não sente falta de nada. Se eu não sinto falta de ter algo, então eu sou uma pessoa próspera naquilo. Nossa, gente, excelente explicação. Você pegou a dica? E agora a gente vai a uma pergunta-chave aqui, ó. Qual é, você como planejador financeiro vai saber, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é dinheiro? O maior erro é elas acharem que não precisa de ninguém. Pensa assim, quando você tem um problema de saúde, você procura o médico. Sim. Quando você tem um problema de dente, tá? Com dor de dente, você procura o dentista. E quando você tem um problema financeiro, o que você faz? Tem que procurar quem sabe, né? Tem que procurar quem sabe, mas normalmente a pessoa vai procurar um amigo, vai procurar um familiar, vai procurar alguma pessoa próxima, porque que só tenha dinheiro. Nem é que só tenha dinheiro, mas a questão principal é confiança. Vai perguntar pro pai, pra mãe que sente confiança, né? E aí tem confiança? Ok, mas não tem conhecimento financeiro suficiente para te dar a orientação devida. Então, são coisas diferentes, né? E aí,
pode ser que nem vai te ajudar, pode ser que complique ainda mais a situação, pode ser que não te dê a saída certa para sua necessidade. Mas a gente começa por aí. E falando nisso, né, de quem tem, de quem não tem dinheiro, planejar é para quem tem muito, ou para quem tem pouco, ou para quem não tem nada de dinheiro? Conta para nós. Planejar é para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que planejar a nossa vida. A questão do dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta. Com essa ferramenta eu vou construir algo. Se você quer ter uma família, você vai construir essa família. Como que você faz isso? Primeiramente, né, conseguindo uma esposa, um marido, e aí você, depois disso, vai pensar em ter filhos. Então, é um planejamento. Sim. Então, não tem jeito. Não importa se você tem muito, pouco ou nenhum. O que você quer fazer? Qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? De acordo com aquilo que você quer fazer, você vai precisar planejar. Se você vai viajar para a Europa no ano que vem, você precisa planejar. Tem um cliente meu que estava planejando viajar para os Estados Unidos no final do ano. Então, a primeira coisa que a gente foi buscar é o visto. Então, primeiro é passaporte, lógico, depois o visto, depois sim você vai pensar em comprar passagem, hotel e assim por diante. É só um exemplo, mas tudo que você quiser fazer, você precisa planejar. Então, não importa se você tem muito ou pouco. Se você até está endividado, também tem como planejar para sair da dívida. Você começa primeiro por aquilo que é mais fácil de pagar e não o que é menos juro. A dívida mais barata em valor. Quanto menor essa dívida, então paga essa que você fica livre dela. Assim vai sobrando para o mês posterior e isso vai fazer você conseguir pagar as dívidas maiores. Perfeito, perfeito. E hoje nós estamos vivendo uma tensão emocional muito grande. Seja criança, seja adolescente e os adultos. Esse lado emocional atrapalha muito nas decisões financeiras, Tiago? Sim, atrapalha completamente, não é nem muito, é completamente. Porque nós somos seres emocionais. Por mais que a pessoa possa dizer assim, não, eu sou completamente racional. Mas na hora que precisa, o emocional pesa. O emocional com o amigo, com a família, com a namorada, com quem quer que seja. Né? Um exemplo bem legal pensa assim, um dia muito estressante da sua vida, do seu trabalho. Você ficou muito cansada, muito nervosa, foi aquele dia horroroso. O que você quer fazer no final desse dia? Normalmente, você vai pensar em comprar uma blusinha ou alguma coisa para você. Ou tomar aquele sorvetinho, para quem gosta de chopp, para quem gosta do churrasco. Vai comer. Vai comer. Nossa, eu estou comer. Feliz porque eu acabei de comer. Isso custa. Isso custa. E por que a gente procura isso? Isso é aquele negócio. Estou muito estressado. Eu mereço um alívio. O merecimento é caro. O merecimento é caro. E a gente tem que medir o merecimento também. Então veja que a gente nem está falando mais de dinheiro, né? A gente está falando de merecimento. Que custa dinheiro. Que custa dinheiro. Mas assim, veja, está no nosso dia a dia. Não tem como. Muitas das vezes, se você vai trocar de carro, você vai pensar, eu gosto desse carro, não gosto, mas aquele carro, por que eu vou trocar se a minha esposa gosta? Se gosta, é emoção. Não é questão do dinheiro também, né? Não é a necessidade. Em falar em trocar de carro, teve um cliente meu que queria trocar de carro e ele foi numa garagem e aí me ligou, não, porque o rapaz está aqui, falou que o carro é bom e eu já dei uma volta com o carro e tal. Falei assim, você está com a sua esposa? É o carro da minha vida. Não. Então, vamos fazer o seguinte, vai para sua casa. Você vai em algum lugar? Eu vou no mercado. Então tá bom, vai no mercado. É bem provável que você vai ver um monte desse carro que você está querendo comprar. Mas depois, na hora que você chegar em casa, você me liga. Beleza? Beleza. E assim ele fez. Depois de 2 horas, ele me ligou e falou assim, cara, tava pensando bem e tá caro aquele carro que ele tá querendo me vender. Não faz muito sentido isso. Eu falei assim, pois é. É isso que eu queria que você fizesse. Você sai da emoção. Você sai da emoção. Na hora que você se afasta daquilo, fica mais fácil de você tomar a decisão. Você consegue ser mais consciente, mais racional e menos emocional. É por isso que quando a mulher
vai ao shopping, ela enlouquece, entra numa loja, sai da outra. Então é melhor ela sair dizendo, peraí, deixa eu ver, deixa eu ir para casa. Senão ela compra. Sim, É emocional. mas Compra o sapato que não precisa. em shopping, principalmente, tudo é feito para comprar. Um ambiente agradável, climatizado, as lojas que são perfumadas, tudo é encantamento, para né? você comprar. Até porque, se você é bem recebido, você nunca vai querer sair de lá de mão vazia. Você fica até sem graça, né? Você fica sem graça. Eu falo que eu já faço isso com mais facilidade. Então eu tenho que andar sempre com o Thiago ali do lado. Eu sou mais chato, sabe? Teve um dia que eu fui comprar, acho que foi esse terno que eu fui comprar. Eu vesti, tal, minha esposa, o vendedor falou assim, não, ficou ótimo. Eu falei assim, não, de fato, ficou muito bom, gostei e tal. Mas, sei lá, me deu um clique e falei assim, não vou comprar. Vou comprar, tchau, tô indo, né? E olha só como a gente se pega e nem percebe. Eu tava indo embora mesmo, sem comprar. Eu estava decidido a ir embora. Aí a minha esposa falou assim, compra, ficou bom pra você, pode comprar. Aí eu comprei. Precisou da mulher aí, ó. É, porque como ela estava junto, na verdade o que eu estava esperando, até inconscientemente, era a aceitação dela. Por quê? Você sabe como é que é, né? Se a esposa não falar pro marido, pode levar, o marido não leva. Não leva. Seu marido deve ligar para você para comprar um sapato, uma meia. Não, eu vou junto. Mas é assim que funciona. Mas se ela não fala nada, eu saía de lá sem comprar nada. Normal. Sem Não comprar levo, nada. não levo, Amigão, não levo. deixa para Você outro tem dia. que dar uma aula de falar não levo, não compro, não quero. É gostoso falar não também. É Eu gostoso. eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Começa, monta um curso. Eu não quero. Não adianta. Tô indo embora. Sim. Não vou comprar. Mas você sabe que isso é uma questão até de a gente começar a fazer e exercitar. Teve um dia que, na parte da tarde, eu disse não para 3 pessoas. Ofertas, propostas, e eu disse não para 3 pessoas. Mas assim, você não é mal educado você dizer não. Até porque você tem que pensar primeiro em você. Então eu estou comprando Não é o momento. porque eu quero ou é para não desagradar o outro? Exato. Então, se eu quero, porque eu estou comprando porque eu quero, até ok. Mas você está comprando para não desagradar, você está comprando pelo motivo errado. E uma dessas 3 questões que eu disse não, inclusive uma eu voltei atrás. Falei com a pessoa, falei assim, olha, estava vendo aqui e tal, revi toda a situação, acho que vai ser bom para mim. Tá tudo bem, né? Porque a gente não pode mudar de opinião. Claro. Lógico que pode. É super natural isso. Perfeito, ótimo, excelente. E voltando para o mundo que amanhã é que dia, gente? 1º de maio, dia de quê, Thiago? Fala para nós. Dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Falar em trabalhador, a gente vai falar agora em salário. Thiago, conta para nós o que nunca se deve fazer com o salário. A pessoa ali, trabalhador feliz, recebeu ali no 5º dia útil, feliz da vida, tá cheio da grana, lá no banco ou no bolso. O que ele não deve fazer? Usar do merecimento. Usar do merecimento e gastar aquilo que não tem. E fica falando sim à torta e à direito, não é? Exato. Sabe aquele memezinho que quando a pessoa recebe o salário, vai lá, toma aquele café bonito, com chocolate derretendo. Coraçãozinho do cappuccino. Isso aí. Só que aí depois de uma semana, vai lá e aquele cafezinho magro tal, não mais do que aquilo lá, não só tira o café. foto. Nem tira foto. Então a gente não pode imaginar que a vida é assim, porque agora eu recebi o salário, eu mereço e vamos que vamos. Não, primeiro, lógico, é importante que a gente tenha o controle de saber exatamente qual é o nosso custo de vida e aí a gente já coloca ali nesse custo de vida, primeiro a gente se pagar, né? Nem que seja, sei lá, R$100, mas a gente fala assim, R$100 é para eu comprar o que quer que seja para mim. E aí o restante eu faço o que eu preciso fazer, que é pagar as contas, Exatamente. Né? Colocar aquela listinha famosa, né? Aluguel, água, luz, telefone, a comidaria. Mas é difícil fazer essa listinha. É complicado. É difícil, o pessoal sofre para fazer essa listinha. Eu imagino. Mas é essencial. E pegando essas dores, né? Para que a pessoa não sofra tanto, conta para nós qual é o primeiro passo. A pessoa deu
acabou de assistir aqui, ó, essa live maravilhosa, esse bate-papo, pá, falou assim, não, eu vou pegar as dicas do Tiago. Então, qual é o primeiro passo que essa pessoa que está nos vendo deve fazer para começar a organizar a sua vida financeira? O primeiro passo é esse que a gente acabou de falar, é colocar na ponta do lápis. Não precisa de aplicativo, de uma planilha super elaborada, não precisa de nada complexo. É o básico funciona, que é você relacionar tudo aquilo que você tem que pagar. Se a pessoa está endividada, faz a lista das dívidas, coloca o valor total da dívida, o valor da parcela dessa dívida, se você já está pagando. E principalmente o seu custo de vida. Meu custo de vida é 2, 5, 10, 15, 20, não importa. Mas relaciona tudo, né? Aluguel, financiamento, carro, casa, escola, energia elétrica que está caro, né? Com força, supermercado, enfim, tudo que envolve o seu dia a dia. Colocou tudo isso lá, aí você já tem essa noção. Aí, mas é difícil saber quanto você vai gastar no mercado. Ok, você não precisa saber o quanto você vai gastar, você precisa saber quanto você gastou no último mês. Se no último mês você gastou, sei lá, R$1.000, então esse mês você vai gastar mais ou menos a mesma coisa, porque tem coisa que dura mais de um mês, tem coisa que dura menos, então varia bastante. Mas é você ter essa noção e entender que aquilo ali é o seu custo de vida. Começa por aí. Se eu não dou o valor devido para os gastos, não tem como a gente saber o quanto a gente precisa ganhar. Exatamente. Tem que ter essa medida, não é, Tiago? Tem que ter essa medida do gasto, do custo de vida. Então faz num papel de pão, faz num caderninho, anota, do jeito que for, não tem problema. Nada muito complexo. Até porque, quando a gente pensa em algo complexo, a gente vai fazer uma vez, duas, depois a gente vai parar. Porque é algo muito exaustivo, muito cansativo. E a gente não quer fazer nada cansativo, nada entediante. Então, a gente vai deixar de fazer. Mas não, faça. Desde o primeiro dia, da primeira vez, faça algo simples, algo prático. Vou fazer uma planilha. Tá bom, mas depois é mais fácil, porque os gastos básicos ali não vai mudar muito. Então, é copiar e colar, né? Então, isso vai facilitar a sua vida. Quanto mais fácil for, menos atrito você tem. É bem provável que você faça nas próximas vezes também. Não, perfeito. E outro detalhe, tanto para o mundo empresarial como o mundo particular, tem que existir a rotina. Então, dói no início, mas tem que existir essa rotina, não é, Tiago? Tem. É uma rotina. Você pode escolher ali, tanto, vamos pensar assim, primeiro no pessoal. Você pode separar 1 hora da sua semana para fazer isso, 2 horas do mês, não tem problema. O tempo você escolhe. E aí você vai fazer. Mas você precisa ter essa rotina. Você precisa saber que, dia 1º eu faço isso, dia 10 eu faço isso, dia 30 eu vou fazer isso. Dentro da empresa, a mesma coisa. As pessoas precisam ter uma rotina do trabalho para saber o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. Na questão financeira também. Quais são as atividades? Eu tenho que gerar um relatório, eu tenho que levantar o quanto foi recebido no dia anterior, o quanto eu tenho que pagar nesse dia, nessa semana. Existe sim uma rotina e a gente precisa construir essa rotina para não passar despercebido por nada. E quando se fala em empresa, é pior ainda, né? Porque se alguma coisa passar despercebido, depois vai dar muita dor de cabeça para arrumar. Perfeito. E vamos falar de mito. Tem pessoa que pergunta, mas explica para mim, qual é o segredo para eu começar a fazer esse controle, essa administração financeira? Existe algum segredo, Tiago? Não tem segredo. O segredo é você fazer. Fazer se tornar rotina. Se tornar rotina. É como a gente falou. É você pegar o papel, o caderno e anotar. Aí você vai ter essa noção. É uma situação tão simples, mas que traz uma clareza tão grande que de repente você gasta mais do que você ganha. Então você vai pensar, assim, se eu gasto mais do que eu ganho, como é que eu faço para reverter isso? E aí, como está tudo relacionado, fica mais fácil de você poder começar a eliminar as despesas. Hoje em dia, sabe uma das coisas que as pessoas gastam muito e nem percebe? Streaming, plano de assinatura. Verdade. Coloca 12 meses de X reais. Amazon Prime é só R$15. Disney Plus é só R$30.
Netflix, é só 50. Vai somar tudo. Quando vê, é R$ 1.000. Eu fiz uma conta dessa para uma pessoa, há uns 2 anos atrás, no ano, com todos os streamings que ela me falou, no ano, ela gastava R$ 3.000. Meu Deus, ela nem percebia. Nem percebia. Aí você para pra pensar e fala assim, mas você assiste tudo? Não. Não, você não tem tempo para assistir tudo. Então, para que paga? Nos dias de hoje, que acaba sendo muito corrido pra gente, você não tem tempo. Você vai assistir uma coisa ou outra. Então, vamos pensar um pouco mais no nosso bolso. Porque se a gente pensar em R$ 100 no mês, é muito, é pouco, mas no ano vai ser 1.200. Se você consegue pagar essa assinatura de R$ 100, por que você não consegue pegar esses R$ 100 e guardar ele para chegar em dezembro, ter esses R$ 1.200 para você passar o Natal? Né? Então, veja, para gastar é muito fácil, para guardar é mais difícil. É só um hábito. Isso tudo que você está dizendo é muito importante, porque nós vamos entrar num tema agora de investimento. Eu já tenho uma pergunta aqui, mas eu gostaria que após ela você contasse para nós sobre os diversos tipos e modalidades de investimento. Hoje, por exemplo, ainda é muito melhor se investir em imóveis? Ainda é uma grande sacada? E depois que você me responder, eu gostaria muito que você falasse para o nosso público qual é as melhores modalidades de investimentos atuais. Ok. Respondendo a pergunta, imóvel ainda é uma boa alternativa de investimento. Ainda é e deve continuar sendo por um bom tempo, só Deus sabe quando isso termina. Por quê? Porque é escasso. O espaço físico é escasso. O planeta tem um tamanho, a cidade tem um tamanho, então terra tem um tamanho. Como diz o ditado, né? Quem compra terra não erra, ele ainda é válido sim. Então comprar imóveis ainda é uma boa alternativa. Não importa como você vai comprar, só que você tem que comprar consciente daquilo que você está fazendo. Comprar com planejamento. Como eu falei, a cliente estava com 2 parcelas, consórcio e financiamento. Precisava das 2? Não. Né? Tem gente que, o sonho da casa própria. Vamos devagar, porque senão o seu sonho vai virar um pesadelo. Tá aí os leilões lotados de imóveis, né, disponíveis, porque o sonho se tornou pesadelo para alguém. E ela quer só se livrar disso, né? Exatamente. Não é nem só se livrar, porque é até uma obrigação legal, né? Se a pessoa não paga a parcela, vai ficar 3 meses sem pagar, vai saber de fato quem é o dono do imóvel, e aí o bem ele é retomado pelo banco, e aí isso vai para leilão. Então, cresceu muito mesmo. Agindo pela emoção, muitas vezes. Agindo pela emoção, agindo pela facilidade, porque o pessoal gosta de vender facilidade, né? É fácil, porque, não, é super tranquilo, é uma parcelinha de R$ 500. Só que aí a entrada é R$ 500, depois a parcela do meio é mais ou menos a mesma coisa, depois tem um aluguel até a entrega que você vai continuar pagando, né? Então, juntando tudo, vai te gerar um compromisso considerável. Se a pessoa não faz a conta certinho, vai dar problema no meio do caminho. Então, assim, e aí entender que também é o seguinte, se você faz um contrato de financiamento de 20 anos, 30 anos, 35 anos, você tem que saber que esse imóvel não é seu durante esse tempo. Esse imóvel ainda é do banco. Se você pagar 10 anos e deixar de pagar 3, ele vai tomar do mesmo jeito e não vai te dar uma bala de volta. Então, pagou para morar. Pagou para morar. Então, assim, não é aquele negócio de, o aluguel é ruim, porque é o dinheiro que não volta mais. Se de repente você perde o seu emprego e não consegue pagar o financiamento, vai dar na mesma. Você vai ficar sem lugar para morar do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí fora a gente não vê as pessoas tendo esse cuidado. E o reflexo está aí. Mas dando sequência naquilo que você falou, a gente tem N possibilidades de investimento. Hoje está cada vez mais fácil. Além da questão de imóvel, a gente tem dentro do mercado financeiro renda fixa e renda variável. Renda fixa, poupança, nem considero poupança como um investimento, mas tudo bem. Mas se você tem dinheiro na poupança, sai de lá, por favor. CDB, que é um investimento muito bom,
né? LCI, LCA, embora mudou recentemente algumas regras, mas ainda é um bom investimento. Fundos de investimento, todos os investimentos que são voltados para a renda fixa, hoje com a taxa Selic em 14,25%, vai ser um bom investimento. Você só precisa ler as entrelinhas se de fato está sendo um investimento de renda fixa, tá certo? Sim. Partindo para a renda variável, ações e fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma boa alternativa? É, mas a gente tem que ter esse cuidado de saber que é bom para o longo prazo. Por quê? Porque o dividendo que vem todo mês, ele também não vai fazer mágica na sua vida. Você precisa investir por um período para que aquilo comece a gerar fruto para você. Se você comprar um fundo imobiliário, uma cota de R$10, no outro mês, você vai ter uma quantia lá. Vamos imaginar aqui, 10 centavos. Você vai ter. Mas entenda, 10 centavos é só 10 centavos. Então a gente precisa do volume. Isso a gente consegue com o tempo. Hoje em dia a gente consegue investir fora do país. A gente consegue investir na Bolsa Americana, na Bolsa Europeia, em qualquer lugar do mundo. A gente pode investir em dólar, a gente pode investir em ouro, prata. Então, muita possibilidade, muita facilidade hoje em dia. Então, tudo isso está disponível. Sem contar também as criptomoedas, que também está ganhando aí a sua fatia de mercado, está ampliando ainda mais essa questão, que também é uma boa alternativa. O risco é alto? É, mas não deixa de ser uma possibilidade de investimento. Nossa, muito bom. E no seu ponto de vista, né, de um planejador, de um especialista, você acredita que o brasileiro ele erra muito ao investir? Erra. O brasileiro erra muito porque o brasileiro tem aquela visão, aquela mentalidade financeira um pouco ultrapassada de deixar o dinheiro na poupança. Infelizmente, por que o brasileiro gosta da poupança? Porque a poupança é o investimento mais antigo que existe, desde a época de Dom Pedro... não vou lembrar agora. Desde a época lá da monarquia. Então, assim... Mas não é uma boa rentabilidade. É 6% ao ano mais a TR. 6% não paga a inflação. Se a gente for medir o IPCA dos últimos 12 meses, deu mais de 6%. Não lembro de cabeça também, lógico. Mas deu mais de 6%. Então, você perdeu dinheiro ao deixar o seu dinheiro na poupança. Ah, porque se eu precisar do dinheiro, está ali fácil. Está ali a qualquer momento. A qualquer momento. CDB com liquidez diária também está ali a qualquer momento para você. Você também pode fazer. Ele também é fácil. Você clicou no aplicativo, o dinheiro investe, no outro dia, se você precisar, você clica lá, faz o resgate, ele volta para sua conta. É fácil também da mesma forma e a rentabilidade é mais do que o dobro. Então, é só uma questão de conhecimento e prática. Por quê? Você tem, vamos imaginar, a pessoa tem, sei lá, 100 mil reais. Os únicos 100 mil da vida dela, ela tem na poupança. Ela vai colocar tudo no CDB de um dia para o outro? Dentro da minha mentalidade, pode. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como funciona. Para essa pessoa que está saindo da poupança... Vai aos pouquinhos. É muito arriscado, ela não sabe como vai funcionar, ela não sabe como é que é. Então vai de pouquinho, coloca 10 reais, coloca 100 reais, coloca 500 e você vai subindo gradativamente. E aí, na hora que você entende de como funciona, aí você ganha confiança, ganha segurança e com isso fica mais fácil de fazer volumes maiores. E também tem um investimento que a gente esqueceu, que é o Tesouro Direto. É uma boa alternativa também no Tesouro Direto. A gente só tem que entender como funciona e tomar cuidado para também não se deixar levar pelas facilidades. A partir de R$35 você consegue fazer. Consegue, mas aí você tem que saber que de repente, se você precisar amanhã ou depois, você pode até mesmo perder dinheiro. Então tem que ter esse cuidado. Exato. E é muito importante tudo isso que o Thiago Costa está dizendo para nós. E você tem dúvida, anota tudo aí. Ah, eu quero entender melhor, eu não quero mais deixar o dinheiro na poupança, eu não quero mais emocionalmente sair comprando a torta direito. Você tem dúvidas? Chama o nosso querido ali, ó, depois ele vai passar as redes sociais dele. Então chama ali, ó, no direct, marca um café, marca uma reunião,
uma conversa para você tirar as dúvidas e não fazer nada no escuro, e também não fazer nada com os sábios gurus da internet. Então você pode perder muito mais do que você estiver fazendo sozinho sem nenhum controle. Então, tá com dúvida? Procura quem entende, um especialista, ele vai te explicar. Se ele der curso, faça o curso, mas não acredite nos sábios gurus da internet, porque hoje, infelizmente, não é, Tiago? Tem muita gente querendo apenas levar vantagem e levar o seu rico dinheirinho, tá bom? Agora o Tiago vai contar para nós o seguinte: para quem quer começar do zero, tenha dinheiro na poupança ou não, ou só tem o salário ali no início do mês, qual é o investimento, Tiago, mais acessível para uma pessoa que está ali no zero e fala, não, tomei a decisão, vou começar a investir, vou começar a controlar. Qual é? Qual seria? É o CDB. O CDB. CDB. Comece pelo CDB. O CDB, o que é essa sigla, né? Porque no mercado financeiro a gente tem uma sopa de letrinha. Certo. CDB é Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco vai te pagar um juro por aquele dinheiro. Então é bem seguro, não tem um problema. Você tem até mesmo um fundo garantidor de crédito para você investir até 250 mil. A gente está falando de começar. Então tá tudo certo. Você vai emprestar o dinheiro para o banco e o banco vai te pagar juro. Esse investimento, você tem que olhar lá. CDB, principalmente, com liquidez diária. Por quê? Porque a liquidez diária diz que você pode colocar e retirar o dinheiro a qualquer momento. Se você for ver só pelo nome CDB, você vai encontrar CDB para 1, para 5 anos, por exemplo. E aí, você colocar o dinheiro num CDB para 5 anos, você não pode retirar antes. Então, você tem que ter esse cuidado. É simples? Mas é importante ter esse cuidado. Então, CDB de liquidez diária. Você consegue colocar R$100. Começa por um banco digital, que está tudo na palma da sua mão no aplicativo. Você vai lá, dá 2 cliques, o dinheiro está rendendo. No outro dia, você vai ver que vai ter uma quantia a mais. Então, isso também é um diferencial com a poupança. Porque o CDB ele rende todo dia. Todo dia é um valor diferente. A poupança, não. A poupança você colocar agora, tirar amanhã, não rendeu nada. 30 dias tem que esperar. Tem que esperar 30 dias. Então, antes disso, não vai render nada. No CDB já rende. Então, começa por ele. Todos os bancos têm. Os bancos digitais têm. Começa por lá. Lá vai ser a forma mais fácil de você começar a guardar seu dinheiro. Nossa, ótimo isso. Ótimo mesmo. E vamos falar. Essas pessoas que estão iniciando agora, né? Você já deu a opção aí do CDB. E quando chegar o final de um ano, ela viu quanto ela ganhou. A partir desse momento, ela pode pensar em investimentos maiores. Pensando nesse investimento maior, qual o segundo passo ela poderia dar? Eu estou falando um prazo razoável de um ano, mas de repente você, pelo seu conhecimento, fala assim, não, é melhor 3. Então, conta para nós. Começou do zero, aplicou ali no CDB, ela já está ali sorrindo porque está vendo um rendimento melhor que a poupança. Agora ela já quer voos maiores. Então, qual um período melhor para ela analisar, para ela ver quanto ganhou? Claro, com certeza tem que ver quanto ela aplicou, mas qual o período ideal e para qual passo ela pode seguir depois? Nessa hora a gente tem que olhar para os objetivos. Quais são os sonhos e objetivos que essa pessoa tem? A questão financeira, ela tem que estar pautada nisso. Eu não posso só pensar no dinheiro sem pensar no que eu estou fazendo, porque senão fica um negócio sem sentido. Se eu falar para você, simplesmente faça isso, Vilma, guarde R$10. Para quê? Só guardar? Para que eu vou guardar? Isso vai servir para quê? Não vai resolver o quê? Então eu preciso dar um motivo para aquilo, eu preciso ter um objetivo com aquilo. Se a gente está pensando em começar a guardar dinheiro, a primeira coisa a pensar é a reserva de emergência. Aí, se você for estudar, for ver, o ideal é uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu salário. Mas até chegar lá, qualquer valor importa, né? Se de repente você ficar desempregado, não importa o quanto seja. Todo valor ali vai ser útil. Mas pensando num valor que te deixe confortável, dentro de um ano eu consegui guardar aí 3 salários. Ok, então esse valor você deixa para sua emergência. O que ultrapassar isso, aí você começa a direcionar para outros objetivos da sua vida. Seja para você fazer uma viagem dos seus sonhos,
para ter o carro, para ter a casa, para ter o casamento, e aí vai de pessoa para pessoa. Mas primeiro você coloca o objetivo, depois você começa a direcionar o seu dinheiro para aquele objetivo. Perfeito. Tiago, a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso. E depois tem uma sabatina aqui da sua vida pessoal, aquele bate-bola gostoso, mas encerrando esse assunto, que quem quiser saber mais tem que entrar em contato com ele, e aqui já está na mesa novamente para você voltar quando você quiser, porque tem vários temas. Aqui a gente só fez um flash, né? Sim. Flash de alguns assuntos. Eu gostaria muito, para fechar o assunto financeiro, que você queira abordar ainda algum assunto que ficou pendente, alguma coisa que você realmente queira falar, de repente ter um cliente seu, seja na pessoa física, seja empresarial, algum tema que você queira realmente abordar, que acha necessário. Então, antes de fechar aqui, da gente ir para a sabatina pessoal, então vamos encerrar aqui o financeiro, mas que você fale, não, é necessário isso, tem um ponto que eu quero aqui esclarecer. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero esclarecer, sim, quando a gente falou algum tempo atrás sobre a mentalidade financeira, fica meio estranho, né? O que tem a ver? O que isso quer dizer? Para que quer chegar? Quando a gente vai estudar e a gente vai entender mais sobre o nosso comportamento dentro de finanças comportamentais, a gente entende que tudo aquilo que a gente faz por um motivo, pautado em algo que a gente acredita, algo que a gente aprendeu dentro de casa, quando criança e assim por diante. Isso limita a nossa vida. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu falo de mentalidade financeira. Eu tenho uma cliente muito bem de vida. Ela ganha em dezenas de milhares todos os meses. Ela tem uma vida confortável. Mas até janeiro do ano passado, ela morava numa casa simples de bairro, certo? De aluguel. E toda hora ela fazia alguma coisa nessa casa, mesmo alugada. Alguma coisa deixava ela desconfortável. E aí, em janeiro do ano passado, a gente conversando, eu falei assim, escuta, por que você não muda de casa? Ah, não, lá tá bom. Eu falei assim, tá bom, mas você consegue fazer uma reunião de negócio lá? Ela, não. Eu falei assim, então não tá bom pra você. Ah, eu tava pensando em te mudar de casa, mas eu vou construir. Assim, você vai construir e quanto tempo vai demorar? Ah, vai demorar uns 10 meses, 12 meses. Assim, é muito tempo para você. Você precisa começar a mudar amanhã. Não, mas não é assim. Onde que eu vou morar e como é que vai ser? Assim, você precisa de uma casa. Eu desenhei a casa para ela. Assim, você precisa de uma casa num condomínio fechado com piscina. Você precisa dessa casa. Ah, e detalhe, você também precisa trocar de carro. Não, mas o carro que eu tenho é o sonho da minha vida, um Honda Civic, é o sonho da minha vida esse carro. Eu falei assim, ok, mas vamos lá, você já fez tantas viagens, você está usando um colar que você comprou na viagem, quanto custou esse colar? Custou alguns milhares, né? Ah, é, e essa bolsa? Também. Assim, se a gente somar esses 2 itens que você está usando, dá metade do seu carro, não dá? Meu Deus! Ela, dá. Eu falei assim, então você precisa trocar de carro. E aí, voltando no assunto da casa, ela falou assim, pô, mas essa casa, que casa que é essa que você quer? Eu falei assim, bom, mas essa casa, então, se eu for alugar essa casa, vai custar uns 6, 7 mil reais. Eu não vou pagar tudo isso de aluguel. É muito dinheiro. Eu falei assim, mas para você não vai fazer diferença no seu orçamento, esse valor. E ela começou a suar, começou a passar mal, começou a andar de um lado para o outro. E aí, até o momento que ela falou assim, eu não posso fazer isso porque meu pai sempre me disse que a única coisa que a gente tem é o nome. Então, eu não posso fazer compromisso alto. Ela pode viajar o mundo. É mentalidade. Ela pode viajar o mundo, ela pode comprar um monte de coisa, mas ela não pode fazer um compromisso alto. Ela não pode se responsabilizar por algo futuro, porque para ela não sabe o dia de amanhã, ela poderia ficar endividada. E aí eu disse para ela assim, olha, eu respeito seu pai já não está mais aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, esse negócio de que a única coisa que o pobre tem é o nome,
Isso é coisa de pobre orgulhoso. Ela regalou o olho assim pra mim. Falei assim, para pra pensar. Se a pessoa é pobre, ela não tem nada, a única coisa que ela tem é o nome. Se ela não der conta do nome dela, ela vai dar conta do quê? Mas isso era a realidade do seu pai foi pedreiro, assim, tal, tal, tal. Você não tem essa realidade, você não precisa carregar isso. Só sei que a conversa foi tão boa, ela sofreu bastante naquele dia, mas a conversa foi tão boa que em 30 dias ela conseguiu trocar de casa. Ela Olha conseguiu só. não, ela alugou uma casa do jeito que eu falei, num condomínio fechado com piscina. E passou mais 30 dias, ela foi lá e comprou um carro de 3 vezes o valor do carro que ela tinha. E planejou para isso. Exato. Então, não é só o dinheiro. É a mentalidade. Exato. É as limitações que a gente tem por algum motivo. As crenças limitantes. São as crenças limitantes. Como hoje em dia existe muita preconceito com esse nome crença, né? Que as pessoas confundem e tal. Eu nem falo crença, eu falo mais naquilo que a gente acredita, né? Porque querendo ou não é. Ela acreditava naquilo, né? De que a única coisa que eu tenho é o nome. Mas não é. E acaba sendo muito negativo, né? Ela coloca aquilo negativamente na mente, na cabeça, e não consegue evoluir, não consegue ir para frente justamente por conta de mitos e histórias dos nossos avós, dos nossos pais, ou aquele colega que tem medo, passa o medo para você. Mas é isso mesmo, então parabéns, porque é uma boa conversa, um bom esclarecimento que vai fazer a pessoa tomar atitudes para o crescimento. E aí, aproveitando, eu quis trazer isso porque é um exemplo do que é mentalidade financeira. Ela mudou a mentalidade. Ela já saiu daquela casa que ela entrou em janeiro do ano passado. Ela foi para uma outra mais cara ainda. E tá dando tudo bem, certo. Tá tudo certo. Por quê? Porque ela continua tendo uma boa remuneração. E tá tudo certo. Ah, é muito dinheiro jogado fora? Não importa, ela tá vivendo bem. Como eu gosto de dizer, viva bem hoje e construa um amanhã melhor. Essa é a finalidade do dinheiro. E é isso mesmo. Pegou a dica? E é isso. E ele falou aqui de colar, ele falou de acessório, e eu não posso esquecer, gente. Olha aqui, que maravilha, que beleza, né? Mulher é isso mesmo, a cara da riqueza. Não posso deixar de falar que nós temos parceiros maravilhosos que olham pra gente e falam assim, não, eu quero que você coloque as minhas peças, o meu acessório em você, para você ficar melhor lá no podcast, para você brilhar, para ficar mais bonita. E é uma graça, né? E é uma honra pra gente quando pessoas querem te ver bem. Então eu não posso esquecer de dizer da minha queridíssima Lúcia. Então, é o estúdio Forma e Beleza, olha que nome lindo, dos queridíssimos Lúcia e Henrique, que presenteou aqui, ó, com esse colar e esse brinco para estar aqui hoje e falar desses acessórios que deixa você muito mais linda. Depois eu vou deixar ali o @ deles para você seguir, tá bem? Não posso deixar de falar também que hoje, olha, descobri hoje que esse querido é um escritor e me presenteou com esse livro chamado Enriquecer Sem Falsas Promessas. É o volume 3 já. Então, ele vai aqui, ó, em breves palavras, dizer quando ele lançou esse livro e se alguém quiser adquirir esse livro, onde ele compra? Fala para nós um pouquinho dele. Vilma, esse é um projeto que nós fizemos junto com a Empreender Dinheiro, que é uma empresa de Recife. A gente lançou esse livro em maio do ano passado. Foi um livro que em 24 horas a gente alcançou a marca de best-seller. Poxa vida! Com mais de 1.000 exemplares vendidos. E é um livro que eu tenho orgulho de falar dele. Eu escrevi aí a parte onde a gente fala... Eu explico sobre a diferença do convencional, do mercado financeiro, que é pautado em comissionamento, para uma metodologia nova que vem da Europa e dos Estados Unidos, que é através de uma taxa fixa. Então, aí no livro eu explico um pouco mais sobre isso. E quem quiser comprar esse livro, é só ir na Amazon e pesquisar por esse nome, Enriquecer Sem Falsas Promessas, que vai encontrar lá. E aí ele é volume 3, exatamente porque são 3 livros lançados ao mesmo tempo. Poxa vida! Então, é um conteúdo bem bacana, bem grande, e a gente separou. É tanta coisa para falar sobre finanças
que aí a gente separou em 3 volumes. Não, perfeito. Eu ganhei aqui o volume 13, claro que eu já quero 1, quero 2, porque enriquecer sem falsas promessas, gente, você tem que saber, são dicas valiosas de quem entende, tá bom? Não é aí de qualquer um, é do Tiago Costa. E outro detalhe, agora nós estamos indo para o finalmente, né? Infelizmente a gente tem que ir para casa. Já acabou, já? A gente já continuaria aqui. É tão agradável, né? Estar conversando com pessoas, assuntos gostosos. Então, ó, voa, voa, voa. Agora eu quero uma sabatina. Por quê? O convidado vem aqui, a gente quer saber da vida dele, né, gente? A gente quer saber se é casado, se tem filho. E a gente faz ali um bate-bola bem gostoso. E aí você passa a conhecer um pouquinho mais do profissional. Eu quero primeiramente agradecer a sua visita. É muito bom ter pessoas como você, agradável, inteligente, que trata de assuntos muito pertinentes que a gente necessita. Nós, como pessoa física e as empresas. Então, por mais profissionais como você aí, em Rio Preto, região, e no Brasil afora, e também no exterior, não é? Por que não? Então, é isso que a gente precisa. Então, os agradecimentos aqui. E agora a gente vai finalizar com uma sabatina bem rapidinha aqui com o nosso querido Tiagão. Como diz, né? Quando eu olhei a foto dele, eu falei, eu te conheço. Porque nesse mundo de empresariado, network, a gente acaba se encontrando em vários lugares. E, por falar nisso, eu conheci num lugar muito agradável, que é dos nossos amigos em comum aqui, o Rafael e a Érica, lá da casa Fumicata. Então, ó, super beijo para eles e espera a gente, que a gente gosta muito de vinho, né? Sim. O Derek adora as degustações, queijo, e as combinações vinho, da combinações. Érica. Meu Deus do céu, a Érica... ela demais. Muito criativa, muito criativa. É muito gostoso. Então vamos lá, gente, vamos lá. Então você é casado e tem filhos. Quantos filhos? 3 filhas, Olha, 3 meninas. Vive no harém, gente. Não é para qualquer um, não. E vamos lá. Infância. Infância? É. O que você lembra da infância? Conta para nós. Por essa eu não esperava, hein? A minha infância foi boa. Eu brinquei na rua, andava de patins, jogava bola. Foi divertido a minha infância. Que gostoso. E família? Família. Eu tenho 2 irmãs, eu sou o do meio. Várias sobrinhas, só mulheres, né? Só sobrinhas e só irmãs. E meu pai mora no Paraná, minha mãe mora em Araraquara. Graças a Deus, amo a todos e todos estão bem. Graças a Deus. Uma superação. Superação? Olha, várias, viu? Mas o fato de identificar, lá em 2021, quando eu comecei a estudar a certificação, eu tive que abrir mão de algo que eu gosto muito, que é jogar videogame, né? Aquela paixão de infância. Eu vendi meu videogame para estudar para certificação. E quando eu soube que eu passei, eu inclusive chorei, porque foi uma superação para mim. Foram muito estudo, deixar de viajar, deixar de estar junto com a família, para poder se dedicar ao estudo. E quando você é recompensado com a aprovação, para mim foi importante. Que ótimo, maravilha. Um propósito? Propósito. Eu trabalho e faço para compartilhar o que eu sei sobre finanças com as pessoas. O meu propósito é levar para as pessoas que elas podem viver melhor, de uma forma mais leve. E o que é valor para você? Valor. Valor é o que a gente é. É a nossa integridade, né? A nossa honestidade. Muitas das vezes a gente pode errar, a gente pode cometer algum vacilo com uma pessoa ou com outra, mas não é uma situação só que te define. Isso é importante. Você não é o seu erro, você cometeu o erro. Então, quando você volta para o seu lugar e você entende qual é o seu lugar, isso não tem preço. Muito bem. Referência familiar. Referência familiar? Eu tenho minha mãe como uma referência, meu pai como uma referência, a minha irmã mais velha como uma referência. Aqueles que vieram antes de mim são uma referência para mim. Que coisa boa. Muito bom. E, finalizando, o que é para você coragem? Coragem. Coragem é você identificar o medo,
reconhecer que você tem medo, mas mesmo assim você vai lá e faz. Você encara o medo. Isso é ter coragem. É o que eu falo para minhas filhas. A diferença do medroso e do corajoso é que um vai e faz. E o que eles têm de igual é que os dois têm medo. Isso aí. Gente, maravilhoso conversar com esse homem, esse planejador financeiro, esse profissional. Então, eu já falei, já dei a dica. Quer saber mais? Procura ele. Fala suas redes sociais. Instagram, Thiago sem H, thiagoalexandre.costa. Estamos lá. Né? Tem meu WhatsApp também, posso passar? Pode. O DDD 16, 993123385. É isso aí. Então, deixa eu ver aqui como que está aqui a nossa gravação. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver para a gente já despedir de todo mundo. Perfeito. Pronto. Olha, para você que nos acompanhou, um grande abraço. Último dia do mês. Com uma visita dessa, né, tudo fica melhor. Então a gente aguarda você aí na próxima semana e agradecer a Deus por esse mês de abril, finalizando com dinheiro, tá bem? E com controle financeiro. Então a gente deseja que o feriado de amanhã você tenha dinheiro no bolso, só para fazer o que precisa, tá? Não haja pela emoção. Então, que tenhamos aí um mês maravilhoso, mês de maio, e mais uma vez agradecer a sua presença. Deus abençoe você, fiquei muito feliz. Amém, eu que agradeço a oportunidade. Tá joia. E Derek, super beijo e até lá. Isso aí, gente.